Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado pela sua presença aqui no canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e domingo passado nós transmitimos o culto pela internet, mas houve um problema na transmissão, ela foi interrompida e uma parte ou grande parte da mensagem não foi ao ar, né? Não foi transmitida. Então, eu gostaria de expor aqui para vocês o que nós conversamos, o que nós falamos, o que nós refletimos domingo passado no culto sobre o texto bíblico de Eclesiastes, capítulo 11. Nós estamos chegando ao final da nossa série de mensagens sobre Eclesiastes e chegamos agora no capítulo 11, que é o penúltimo capítulo do livro, que tem muitos ensinamentos, que tem muita coisa para a gente aproveitar, porque essa parte do livro, ele começa a transmitir conceitos de sabedoria, como viver com sabedoria, como ser uma pessoa sábia num mundo que muitas vezes é maluco, doido, né? Então, o tema de hoje, da mensagem, é como viver de modo sábio num mundo de loucuras. Você já deve ter conversado com alguém e dito a seguinte afirmação, feita a seguinte afirmação: esse mundo está doido, esse mundo está maluco, esse mundo está de pernas para o ar, o que está acontecendo com o mundo? Né? E a gente sabe que é isso mesmo, a insensatez ela vai cada vez aumentando mais, parece que vai cada vez se tornando mais comum na nossa sociedade. Quando você acha que já viu de tudo, você então acaba assistindo um episódio novo de insensatez. Há alguns anos, algum tempo atrás, uma música fez sucesso ou se tornou conhecida, né? Era interessante a letra, porque a letra dizia o seguinte: para o mundo que eu quero descer, né? Que eu não aguento mais. E esse refrão ele ficou sendo repetido por muita gente: para o mundo que eu quero descer. E isso algumas décadas atrás, imagina, a gente parece que quando você acha que não vai piorar, piora. Então, nesse mundo maluco, nesse mundo doido, nesse mundo cheio de absurdos, nesse mundo que parece não ter sentido, nesse mundo em que a gente levanta cedo, trabalha, faz as coisas, dorme, no dia seguinte vai trabalhar de novo, e aí você se depara com a existência da morte, com a morte ser uma realidade tão presente na nossa vida, e você diz: e aí, o que vale a pena? Né? Então eu quero convidar você hoje a ler o capítulo 11 de Eclesiastes e nós vamos meditar um pouquinho sobre esse texto. E eu vou ler aqui o texto de Eclesiastes 11, separando por trechos, por versículos, e a gente vai comentar sobre isso. Então vamos orar e pedir a Deus a bênção dele sobre a nossa vida. Pai eterno, obrigado por esse tempo na Tua presença e pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar profundamente o nosso coração e que a Tua sabedoria possa guiar o nosso coração, a nossa mente e nossas intenções, para que possamos ser pessoas, Pai, sábias num mundo que muitas vezes a insensatez impera, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o texto de Eclesiastes 11 começa dizendo o seguinte: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Só esse texto aqui a gente já poderia gastar um bom tempo falando sobre ele, porque essa imagem de uma mosca num vidro de perfume, ou essa mosca num unguento, num óleo perfumado, estraga toda a produção. Então, ele está de uma forma bem, rica, né? De uma imagem rica, dizendo para nós o poder da insensatez.
a capacidade da insensatez de destruir uma boa reputação. Na verdade, o que ele está dizendo, e a gente sabe, é que uma pequena tolice pode estragar a vida de uma pessoa, pode estragar os planos, pode estragar um negócio. Uma boa reputação, ela leva tempo para ser construída, mas pode ser destruída de repente. Basta uma insensatez, basta uma pequena insensatez. Então, o alerta que ele está dizendo aqui é que se nós somos pessoas sábias e queremos ser pessoas sábias, devemos evitar ao máximo qualquer tipo de insensatez, por menor que seja. Você diria assim, o que pode uma mosca morta? Não pode nada, mas se ela estiver no perfume, ela estraga tudo. E é interessante, você pode ver que uma mancha de café ou uma mancha numa camisa branca chama mais atenção do que a roupa. Por mais bem vestida que a pessoa esteja, mas aquela mancha vai sobressair. Então, derrubar é muito mais fácil do que construir. Uma bituca de cigarro pode causar um incêndio e destruir uma floresta que levou décadas para ser formada. O que ele está nos chamando a atenção aqui é isso. Cuidado com a mosca morta. Cuidado com a insensatez. Evite o máximo você agir com insensatez. E ele vai dar algumas dicas aqui, algumas indicações de como você evitar a insensatez. Né? A primeira delas, no capítulo 2, fala sobre o coração, a inclinação do coração. Porque ele diz assim, o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então ele está dizendo aqui que o coração é que define a vida da pessoa, o rumo da vida. A inclinação do coração é que vai definir se a pessoa é sábia ou tola, se ela é sábia ou insensata. Por quê? Porque o coração, ele diz aqui, do sábio, ele se inclina para o bem, mas o coração do tolo se inclina para o mal. O que ele está dizendo com isso? Que é do interior da pessoa, é dentro da pessoa, que se forma tudo o que a pessoa é. Então, há um texto, por exemplo, em Provérbios 4:23, que diz assim, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Possivelmente seja um dos textos mais importantes de Provérbios, se não o texto central do livro de Provérbios. Acima de tudo, guarde o seu coração. Não há nada mais importante, não há um tesouro maior nesta vida do que o seu coração, do que o centro da sua vida. Coração, na Bíblia, tem diversos sentidos, mas especialmente a ideia de ser o centro de comando, de controle da vida. É ali no coração que a gente toma as decisões dos rumos que a vida vai tomar. Por isso ele está dizendo, se tem algo que você deve guardar nessa vida, acima do seu carro, da sua casa, do seu negócio, do seu trabalho, da sua saúde, da sua família, é o seu coração. Porque é dele que depende a sua vida. Veja a importância que o sábio dá ao coração. A prioridade máxima é proteger o coração. Por isso ele diz aqui que o coração inclina a vida. Ou vai para o bem, ou vai para o mal. Ou segue o caminho da sensatez, ou o caminho da insensatez. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ver o que seu coração deseja. Para onde o seu coração está te inclinando? Para onde o seu coração está te levando? Muita gente hoje diz assim, o importante é seguir o coração. O importante é seguir os sentimentos. Não é bem isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Por quê? Porque ele é enganoso.
ele pode entrar por um caminho e amar um caminho que pode nos levar à insensatez. Por isso, ele está dizendo aqui que a diferença entre o sábio e o tolo é a inclinação do coração. E ele diz mais, mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Então, depois que o coração se inclinou, ele se revela. Tanto o coração do sábio se revela, porque o sábio fala sabedoria, fala palavras de bondade, palavras de sabedoria, palavras de edificação, assim como o tolo vai demonstrar pela sua fala e pelas suas atitudes que ele é um tolo. E quando ele chega, todo mundo sabe, chegou o tolo. Por quê? Porque ele não consegue esconder a sua tolice. É isso que o texto está dizendo. O sábio e o tolo, diz o comentarista aqui de Eclesiastes, o sábio e o tolo estão comprometidos com visões de mundo diferentes. Eles são programados com valores fundamentalmente diferentes, e suas palavras e comportamento refletirão essas diferenças. Ou seja, o compromisso do coração do sábio é com o bem, é com a palavra de Deus, é com o ensino de Deus, é com a manifestação da sabedoria de Deus na vida dele. Enquanto que o tolo, o insensato, o comprometimento dele, do coração, é com a maldade, com aquilo que não é sabedoria. Então, ele vai manifestar aquilo que o seu coração está comprometido. Por isso o salmista, no Salmo 26, 2, diz assim, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Essa é a oração do sábio. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, vê se há em mim alguma motivação errada. Vê se há em mim algum engano no meu coração. Senhor, revela, porque eu quero andar de acordo com a tua sabedoria. Então a Bíblia nos chama a um autoexame baseado na graça de Deus, e um autoexame baseado na palavra de Deus. Quando eu olho para mim, examino o meu coração, eu vou entender para onde o meu coração está se inclinando. É importante que você faça esse autoexame. O que tem me motivado nesses últimos dias? Quais são os desejos do meu coração? O que a minha mente tem imaginado? São essas coisas que vão direcionar a sua vida. Mas vamos continuar. Outra coisa que Eclesiastes fala é sobre ira. E é sobre como você se comportar diante da ira de alguém. Ele diz assim, se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. A tranquilidade evita grandes erros. O que ele está dizendo é, se você quer viver sabiamente nesse mundo de gente irada, de gente raivosa, de gente que muitas vezes age com insensatez contra você, mantenha a calma, mantenha a tranquilidade, não perca a cabeça, não perca o equilíbrio. É isso que ele está dizendo. Não entre em pânico ao primeiro sinal de problema. Mantenha a cabeça no lugar. É isso que conta quando você estiver numa situação em que há opressão, em que há agressividade, em que há ira, raiva, em que uma autoridade, quem sabe alguém do seu trabalho, alguém da sua empresa, algum cliente, ou mesmo dentro da sua casa, quando alguém se ira contra você, você precisa manter a calma, né? Não chute o balde. Calma. Respira fundo, conta até 10, conta até 20. Espera a tensão diminuir e então trate do problema. Provérbios também vai dizer isso. Ele vai dizer que a resposta calma desvia o furor. A resposta calma desvia o furor.
a resposta irada aumenta ainda mais o furor, ainda aumenta mais o estrago. Então, primeiro, guarde o seu coração das inclinações do mal. Veja para onde o seu coração está se inclinando. Questione-se. Veja quais são as suas motivações. Segundo, mantenha a calma diante de situações problemáticas. Não perca a cabeça. Não, mesmo que o sangue ferver, se controle, porque senão você vai poder agir com insensatez. Se você só reagir, você vai reagir e pode reagir com insensatez. Outra coisa aqui que ele coloca, de insensatez, ele diz assim, no verso 5, há outro mal que vi debaixo do sol, um erro cometido pelos que governam. Tolos são postos em cargos elevados, enquanto ricos ocupam cargos inferiores. Tenho visto servos andando a cavalo e príncipes andando a pé como servos. Outra coisa que ele vê aqui da insensatez é a falta de critérios. A falta de critérios para executar uma tarefa, executar uma função. E principalmente, ele aponta aqui no governo. Principalmente no governo. Há pessoas ocupando cargos que não possuem, essas pessoas não possuem a formação, a capacitação, a condição de exercer aquele cargo, mas porque é apadrinhado, porque é aliado, porque de alguma forma ela chegou ali naquele lugar, então ela é indicada para aquele cargo, mas ela não tem condições e capacidade de cuidar daquele cargo, de exercer aquele cargo. Por isso ele está dizendo que isso é uma insensatez. E a gente vê muito isso no mundo. A gente vê muito isso no governo. A gente vê pessoas que não são qualificadas em cargos importantes. Por quê? Porque é da família, porque é apadrinhado. E isso pode acontecer, inclusive, na própria igreja. Pessoas que não têm o dom, não têm o talento, mas que estão num determinado cargo, numa determinada função, e não rendem aquilo que poderiam render se tivesse no lugar certo. Então, é isso que ele está dizendo, né? Uma sociedade virada também de cabeça para baixo, porque os valores se invertem. O príncipe anda a pé e o escravo anda a cavalo. Né? E aqui a gente tem que lembrar que o autor do texto, ele não é marxista e ele também não é capitalista. Esse autor, ele não está focado nessas coisas que nós pensamos hoje. Ele está tratando simplesmente da competência de uma pessoa para uma determinada tarefa. É isso que ele está dizendo. Se você colocar a pessoa errada no lugar errado, isso é uma insensatez. Também isso, eu chamo a atenção para os pais, pais que querem que os filhos sigam a sua carreira, pais que querem influenciar os filhos no seu trabalho e na sua carreira, porque eles não estão entendendo que o filho tem uma aptidão, que o filho tem um dom diferente do dele. Portanto, é insensatez também querer forçar o filho a exercer uma função, uma tarefa que ele não tem qualificação ou aptidão para isso. Portanto, é importante a gente reconhecer o outro como diferente de nós. Né? É diferente. Mesmo esse discurso todo de que todos são iguais, e de fato, perante a lei, somos iguais. Deveríamos ser todos iguais diante da lei. A lei não deveria fazer exceção para ninguém. Somos iguais diante de Deus. Somos todos pecadores e todos necessitamos da graça de Deus, do perdão de Deus. A Bíblia nos trata dessa forma. Contudo, a própria Bíblia também nos informa que Deus dá dons diferentes, capacitações diferentes. Então não podemos também igualar as pessoas dizendo que são todas iguais. Existe sim diferença entre as pessoas. Né?
Outra coisa que ele diz aqui, e agora ele vai dizer uma série de provérbios, que ele vai dizer o seguinte, do verso 8 até o verso 11. Quem cava um poço cairá nele. Quem derruba o muro será picado por uma cobra. Quem arranca pedras, com elas se ferirá. Quem racha lenha se arrisca. Se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Então aqui agora ele trata de alguns temas que parecem relacionados, que é a falta de processos ou a falta de organização ou mesmo negligência com relação aos perigos das atividades da vida. Ele já disse no capítulo anterior, né, e no capítulo 9 também, que a sabedoria ela tem limites, ou seja, nós não temos como prever tudo o que vai acontecer. Então ele já disse que nós, muitas vezes, nos deparamos com imprevistos, que são, às vezes, trágicos. Ele assemelha isso, por exemplo, ao peixe, quando a rede é lançada e captura o peixe. Isso acontece de forma repentina. Então existem certas coisas na vida que são imprevisíveis. São situações ou acontecimentos que nós não temos como prever. Mas aqui ele está dizendo que existem coisas na vida que a gente tem que prever. E a sensatez é que você se previna, para que você não sofra os prejuízos e as consequências da insensatez. Olha só, ele está dizendo o seguinte: cavar um poço e não tomar as providências para evitar um acidente é insensatez. Ele está dizendo o que mais aqui? Trabalhar na demolição de um muro sem a devida proteção também é insensatez. Então, a pessoa que vai trabalhar numa obra, vai trabalhar numa construção, lá existem os equipamentos obrigatórios, principalmente capacete, óculos, luva. Se a pessoa não usa isso, é negligente e ela pode sofrer por causa disso. Rachar lenha sem tomar devidos cuidados também é uma insensatez. Toma cuidado, não seja negligente. E ele fala aqui, então, de tomar as providências de segurança para executar um projeto ou um trabalho. E aí, ele termina dizendo: gaste tempo planejando a sua atividade. Que, na verdade, quando você gasta tempo planejando, você economiza o trabalho, você é mais eficiente e mais produtivo. Se a cobra morder antes de ser encantada, para que servirá o encantador? Esse é um trecho que nós precisamos também prestar atenção. Aqui ele está dizendo de situações tardias, tomar decisões tardias. Depois que a cobra morde, para que chamar um encantador de cobras? Havia essa atividade, vamos dizer, de que era possível, de alguma forma, encantar as cobras. E o que ele está chamando a nossa atenção é para agir antes que o mal aconteça. Prever que pode acontecer alguma coisa e tomar as providências para que aquilo não aconteça. Como a gente chama, depois que a boiada passou, não adianta querer consertar a porteira. Depois que pegou fogo, não adianta querer trocar os extintores ou colocar os extintores. Quer dizer, adianta para você não ter novamente o mesmo problema, mas poderia ser evitado se você tivesse tomado as providências necessárias. É isso que ele está dizendo. Então, tome as providências necessárias para evitar um mal maior. Não seja negligente, não seja procrastinador, não espere o mal aumentar. Ele vai dizer mais para frente aqui,
que o telhado começa com uma goteira e não resolve a goteira, aí o telhado cai, né? Por isso é importante, então, tomar decisões acertadas, tomar decisões rápidas para prevenir um mal maior. O que mais que ele está dizendo aqui? As palavras do sábio, verso 12, lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato destroem. No início, as suas palavras são mera tolice, mas no final são loucura perversa. Embora o tolo fale sem parar, ninguém sabe o que está para vir. Quem poderá dizer a outrem o que lhe acontecerá depois? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele nem consegue achar o caminho de casa. Ele volta então aqui a falar do tolo. Ele já disse isso, né? Que o coração do tolo se inclina para o mal, que o tolo não consegue esconder a sua tolice, que conforme ele anda, conforme ele vai vivendo a vida, ele vai exalando a sua loucura, a sua insensatez. E agora ele está dizendo que a fala do tolo é perverso. A fala é tolice. Mas ele está falando algo aqui importante, que essa insensatez, se não for corrigida, ela pode chegar ao ponto da perversidade, da loucura, né? Ele começa falando coisas tolas e depois ele chega a ter atitudes de loucura perversa, né? Ele fala sem parar e ele acha que sabe o que está falando, mas ele não sabe. Então essa é a atitude do tolo. Ele quer demonstrar que é sábio, mas ele não é. Ele quer prever aquilo que não dá para prever. O sábio consegue prever aquilo que é possível prever. Mas o tolo não. E o tolo fala demais e acaba, inclusive, aumentando a sua insensatez ao ponto de chegar a cometer perversidade. Por isso é importante ver o nosso coração, para onde ele está sendo inclinado. E ele continua dizendo: pobre da terra, cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças e não para embriagar-se. Então, mais uma vez, temos aqui uma referência ao governo, aos príncipes, aos reis. E ele diz assim: uma terra onde o rei é jovem, onde os nobres, os líderes são jovens e pensam só em se banquetear, e pensam em comer, mesmo naquela hora de trabalhar, eles estão se divertindo, comendo, se beneficiando do cargo, ao invés de cuidar responsavelmente da nação. Pobre dessa nação, pobre desse povo, vai sofrer muito na mão dessas pessoas, porque elas não estão preocupadas com o bem social. Elas estão preocupadas em usufruir de tudo que o cargo lhe dá, lhe concede. Mas ele diz o quê? Feliz a terra, cujo rei é de origem nobre, cujo rei é uma pessoa que realmente é bem formada, bem capacitado, instruído e sábio, que come na hora certa, que tem as suas atividades na hora certa, que sabe distinguir o que é comer para recuperar as forças e banquetear e usufruir daquilo que o cargo lhe oferece sem nenhum tipo de responsabilidade social, sem nenhum tipo de responsabilidade pelo bem do povo, pelo bem da nação. Isso também é algo que a gente precisa prestar muita atenção, principalmente nós que podemos escolher os governantes, né? Às vezes escolhemos pessoas, parece boa gente, é boa gente, mas será que ele é capaz? Será que ele tem a formação para aquilo? Será que ele é uma pessoa que tem condições de realmente governar uma nação e um país?
E ele termina aqui falando: por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. O banquete é feito para divertir e o vinho torna a vida alegre, mas isso tudo se paga com dinheiro. Aqui ele volta de novo, né? A gente já falou isso, que é agora ele falando da preguiça, da indolência, né? De deixar as coisas chegarem a um ponto de desabarem. Ele diz que o telhado se enverga por causa de uma mão indolente, de uma mão preguiçosa. Uma casa que vai se autodestruindo porque o proprietário, ele não tem o ânimo, ele não tem a energia, ele não tem a disposição interna de cuidar. É um negligente. E isso relacionado com a preguiça. Então veja, ele está dizendo aqui que o preguiçoso é vítima da própria preguiça. E ele já disse isso anteriormente. Então aqui também ele busca um equilíbrio. Ele falou assim: não se mate de trabalhar. Um dia você vai morrer e tudo vai ficar. Então não se mate de trabalhar. Trabalhe com equilíbrio. Agora ele também está dizendo: não seja preguiçoso, não cruze os braços. Por quê? Porque ele diz assim: um banquete é bom para se divertir. O vinho é a alegria da vida. Mas tudo isso custa dinheiro. E obviamente que o preguiçoso não vai ter o dinheiro. Ele vai ter vontade de ter as coisas. Quem sabe ele tem o desejo de fazer um banquete, de participar de um banquete, de ter bons vinhos, mas ele não tem disposição para trabalhar. E muitas vezes a gente quer socorrer um preguiçoso e a vida dele não vai mudar. Então o que ele está dizendo aqui: se você quer ser sábio, não seja negligente, não seja preguiçoso, não seja indolente. Cuide daquilo que Deus te deu. Preserve o que Deus te deu. Zele por aquilo que Deus te deu, porque você é um mordomo do Senhor Jesus. E ele termina dizendo: nem em pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico, porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disse. Mais um conselho para você ser sábio: cuidado com o que você fala. Cuidado com os seus desabafos. Cuidado com aquela conversa que você tem no corredor da empresa ou ali na área de cafezinho da empresa. Muito cuidado, porque as paredes têm ouvido e você não sabe aonde essa conversa vai chegar. Pode ser que chegue lá nos ouvidos do rei, nos ouvidos da pessoa que tem autoridade sobre a sua vida. Então ele está dizendo aqui: muito cuidado com a sua fala. O tolo, ele já disse, fala demais. Então nós temos que ter muito cuidado no nosso modo de falar, né? Ele diz assim: pode ser que um passarinho, né? Alguém já disse: olha, um passarinho me contou o que você falou. E aí fica aquele clima: não falei, foi bem isso, né? E outra coisa que eu chamo a sua atenção hoje, e que está acontecendo muito nos nossos dias: pessoas que desabafam nas redes sociais. Pessoas que falam mal de outras na rede social. Pessoas que acham que podem falar o que quiser, de quem quiser, de forma pública. Tome muito cuidado com isso, irmão e irmã. Você que teme a Deus, você que quer ser uma pessoa sábia, não faça isso. Não exponha a sua vida pessoal, não exponha os seus problemas particulares nas mídias sociais. Eu vejo celebridades fazendo isso, chamadas celebridades. E depois a coisa toma um rumo que a pessoa fica pior do que era antes, do que estava antes, porque vai ter uma série de pessoas comentando e falando o que ela disse, o que ela escreveu,
e até distorcendo do que foi falado, e depois a pessoa quer culpar os outros, mas ela agiu de uma forma insensata, colocando a vida pessoal, expondo a vida pessoal numa mídia social. Então, eu vejo crentes fazendo isso. Não faça, né? Use isso de uma forma sábia, de uma forma sensata, de uma forma inteligente, de uma forma que agrade a Deus. Tá certo? Então foi isso o que nós falamos no domingo passado. Fazendo aqui uma conclusão, né? Cuidado, muito cuidado com a insensatez. Um gesto insensato, uma ação insensata, uma decisão insensata pode estragar os seus planos, pode estragar a sua reputação e pode estragar tudo aquilo que você levou anos para construir. Cuidado com a inclinação do seu coração. Questione as suas motivações. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou querendo isso? Por que eu estou indo atrás disso? O que está me levando a desejar isso, pensar nisso e elaborar esse plano? O que de fato o meu coração está querendo? É muito importante você fazer a oração. Senhor, sonda o meu coração. Depois a gente viu, cuidado com a ira dos outros, com a atitude, muitas vezes autoritária ou explosiva do outro. Não perca a calma, não chute o balde, não perca a sua tranquilidade, responda com calma, haja com tranquilidade, porque você pode consertar a situação, falando de forma branda, no momento certo, na hora certa. Outra coisa, não force as pessoas a serem como você. As pessoas têm dons e têm talentos diferentes, elas serão diferentes de você. O homem é diferente da mulher, em vários aspectos. Assim como a criança é diferente do adulto, assim como o adolescente é diferente do adulto. Então nós temos que respeitar a diferença dos outros. Outra coisa que ele diz, não seja negligente com os cuidados, tome as providências necessárias para que acidentes não aconteçam. Preveja o que pode acontecer de errado. Se você vai viajar, tome cuidado. Preveja o que pode estar acontecendo com o seu carro, corrija as coisas que estão erradas. Coisas básicas que a gente fala. Segurança do trabalho, né? Segurança da informação, a manutenção preventiva, os cuidados que você deve ter para evitar aquilo que você sabe que pode acontecer, né? Como diz lá a Lady Murphy, né? Se vai dar errado, então vai dar errado. Não é bem assim. Se você tomar as providências, você pode evitar muitas coisas sérias. Outra coisa que ele diz aqui, né? É que o sábio e o tolo, eles são identificados pela forma como eles agem, como eles tratam as pessoas, como eles falam, né? Outra coisa que você pode destacar aqui é não seja indolente. Não tenha preguiça de fazer as coisas. Faça as coisas que são necessárias, faça as coisas que precisam ser feitas. Não fique adiando. Não fique sentado na sua cadeira, no seu sofá, não fique sentado e achando que Deus vai mandar as coisas na sua mão e que vai acontecer. Deus é um Deus de providência, mas você precisa colocar a mão no arado. Você precisa arar a terra. Você precisa plantar a semente. E aí Deus dá a colheita. Tá certo? Então fica aí a palavra para você nessa manhã. E espero que Deus te abençoe. Espero que Deus te ajude a ser uma pessoa sábia neste mundo louco. E eu termino dizendo para você o seguinte. Jesus, a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria. O nome dele é sabedoria, né? Ele é a sabedoria encarnada de Deus. Então, se você quiser ser uma pessoa inteiramente sábia, você precisa de Jesus na sua vida. Quando Jesus entra na sua vida,
a sabedoria de Deus também entra na sua vida. E você passa a ver a vida de uma forma melhor. Você passa a ver a vida de uma forma muito mais realista e com muito mais esperança também. E a outra coisa que a Bíblia diz, Tiago diz o seguinte: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Não a sabedoria que vem do homem, que causa orgulho, mas a sabedoria que vem de Deus e que deixa a gente mais temente a Deus e uma pessoa mais preocupada com o outro e uma pessoa que vive uma vida de sabedoria que agrada a Deus. Tá certo? Se você crê em Jesus, se você confia em Jesus, se você tem o Espírito Santo na sua vida, o Espírito de sabedoria, e se você ora buscando sabedoria, você tem todas as condições para viver uma vida sábia debaixo do sol, nesse mundo tão maluco. Amém? Que Deus te abençoe, que você seja grandemente abençoado nessa semana, que você possa colocar em prática a sabedoria que vem do alto. Pai querido, queremos orar para que o Senhor nos capacite cada dia mais a sermos pessoas sábias na Tua presença. Possamos andar nesse mundo maluco, nesse mundo cheio de insensatez, de forma sábia, de forma prudente, de forma que glorifique o Teu nome, Senhor. Pai, nós não somos capazes muitas vezes de decidir as coisas, de tomar decisões, de prever coisas. Mas nós pedimos, Pai, derrama da Tua sabedoria sobre a nossa vida. Dá-nos a sabedoria do alto, a sabedoria de cima, a sabedoria que vem do Senhor, para que a gente possa viver aqui, Senhor, de maneira sábia, evitando, Senhor, problemas e dificuldades. Dá-nos um coração, Pai, que incline para o bem. Dá-nos um coração que ame o bem, Senhor, e que rejeite o mal. Pai querido, é isso que nós te pedimos, Deus. Oramos pelas pessoas que estão enfermas. Pai, tenha misericórdia e compaixão. Pedimos que o Senhor traga saúde, Pai, às pessoas que estão acamadas, que estão enfermas, que estão precisando, Senhor, da Tua ajuda, Pai, em nome de Jesus. Pedimos por aqueles que estão precisando de uma saída, por aqueles que estão precisando de uma porta aberta, Senhor. Pedimos que o Senhor traga o escape, o Senhor traga o socorro, o Senhor traga, Senhor, direcionamento. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, Pai. E obrigado, porque o Senhor tem exposto, tem colocado à nossa disposição a Tua palavra, que nos torna pessoas mais sábias, Pai. Pedimos isso, te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo Jesus e tenha uma excelente semana.